Vamos avançar de imediato. Como podem ver, hoje, mais uma vez, a oportunidade de voltarmos a receber João Carlos Costa, naturalmente um dos comentadores, comentador talvez principal, em relação à Fórmula 1, a nível da transmissão feita na Sport TV, e o João Carlos, é presença regular, aceita sempre os nossos convites, e por isso aqui está também, e eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, para comentarmos, no fundo, hoje não a atualidade, talvez um bocadinho da atualidade da Fórmula 1, mas essa é dissecada de forma brilhante em todos os grandes prémios e também nos outros programas, mas hoje dissecamos aqui um bocadinho daquilo que se está a preparar para a Fórmula 1 do futuro. E por isso, João, sem mais demoras, mais uma vez, como te digo, é com muito gosto que te recebo aqui no 16 Válvulas. Eu procurava perceber, João, e era aqui para irmos um bocadinho fora do formato de grande prémio, mas percebemos um bocadinho da Fórmula 1, o que é que, na tua opinião, se está a preparar com tanta movimentação que se tem ouvido do lado de fora das pistas. Dentro das pistas, há lutas no meio do pelotão, mas não há luta pelo primeiro lugar, infelizmente. Mas eu perguntava-te, João, precisamente e já vamos olhar em pormenor, para onde é que achas que a Fórmula 1 está a caminhar nesta altura com aquilo que vamos falar um pouco mais à frente. Bem-vindo, João. Bem-vindo, e tu também, e obrigado pelo convite uma vez mais. Olha, podemos dizer que há muita Fórmula 1 nesta altura, e ainda bem. Há a Fórmula 1 no imediato, que é a Fórmula 1 do Mundial de 2022. A pista de Spa trouxe talvez a novidade menos agradável para quem gosta de competição, de ver um piloto dominar da forma que o Verstappen dominou, e que deixa as contas do título, de facto, muito fáceis para o piloto neerlandês. Basta-lhe ser terceiro em todas as provas, Grande Prémio e Sprint no Grande Prémio do Brasil, e ainda tem 2 borlas, pode ficar 2 vezes em quarto. Portanto, isso é mais do que suficiente para se perceber que dificilmente alguém chegará ao título, para além de Verstappen. Mas isso não quer dizer que a Fórmula 1 não tenha muitos motivos de interesse ao longo deste ano. Há a batalha pelo segundo lugar nos pilotos, há a batalha pelo segundo lugar no Mundial de Construtores entre a Mercedes e a Ferrari, que eu acho que ainda não está terminada. Há a batalha pela 4ª posição entre McLaren e Alpine, que está longe de estar terminada. Há a batalha depois pelos lugares a seguir no Mundial de Construtores. E há a batalha pelo segundo lugar no Mundial de Pilotos, mais até do que pela primeira posição, em que eu acho que ainda vamos ter algumas surpresas daqui até ao final do ano. Portanto, Fórmula 1 2022 continua boa e recomenda-se, apesar do domínio da Red Bull. A Diretiva 39... pelos vistos, afetou mais a Ferrari e até a Mercedes do que propriamente a Red Bull, mas a pista de Spa é uma pista com características muito especiais, em que é preciso levantar muito o carro por causa do Rouge e da compressão do Rouge. Portanto, digamos que não serviu de bitola, mas Zandvoort pode servir, apesar das 2 curvas com banking, pode servir de bitola. João, e a propósito disso, eu perguntava-te, o que é que se pretende com essa diretiva? Portanto, já percebemos, tu já explicaste, e naturalmente também aqui toda a tua equipa na transmissão, mas o que é que está por trás? Vamos lá ver, é normalizar os carros por igual? É fazer com que aqueles sejam mais atrasados aproximarem-se? No fundo, explica-nos aqui um bocadinho. Digamos que a ideia é um bocado essa, ainda que tenha sido disfarçada de uma questão de segurança. A ideia era tentar fazer com que Red Bull e Ferrari não estivessem numa classe à parte, que a Mercedes pudesse juntar-se e que até as outras equipas do segundo pelotão de alguma forma pudessem juntar-se. Acho que a Mercedes foi queixinhas e conseguiu levar, digamos que a água ao moinho, mas afinal se calhar também ela sai prejudicada e a Red Bull não saiu prejudicada. Portanto, digamos que não me pareceu correto a meio da temporada, sobretudo justificando essa decisão com uma questão de segurança, sem que fosse apresentado qualquer tipo de relatório. Não vimos um relatório médico, não vimos queixas dos pilotos, vimos. Mas nos últimos tempos deixámos de ter isso. E se olharmos para aquilo que aconteceu em Spa, os carros continuaram a saltar e a bater, e portanto, se a questão era segurança, nada disso ficou resolvido. Os pilotos, em teoria, continuaram a sofrer em Spa. Vamos ver se nos próximos grandes prémios voltam a sofrer. Depois há o regulamento para 2023. E aí as diferenças já são um bocadinho mais substanciais. A montanha não pariu um rato, mas pariu meio rato. Porque, de facto, aquilo que a Mercedes, sobretudo a Mercedes, queria, e nesse aspecto a FIA e a Liberty iam atrás, era que as extremidades do fundo fossem subidas cerca de 25 milímetros, 25 a 30. Começaram por 30, depois para 25, e acabou por se decidir apenas 15 milímetros. A altura da garganta do difusor também vai ser aumentada. Portanto, digamos que, de alguma forma, vai tentar a FIA, a Liberty, que não haja tanto este efeito de porpoising e de bottoming, que os pilotos
voltamos à mesma questão, não sofram tanto em nível de coluna e até de impactos no cérebro, mas... João, e eu aqui volto a interromper-te outra vez, João, porque vai ser isso que vai acontecer, naturalmente, porque são temas para a nossa conversa. Percebe-se que alguém trabalhou melhor este tema. E um problema que nós falávamos até sobre isto no lançamento desta temporada, foi visível nos testes de Barcelona, logo no início, o que é que estava a acontecer para o Poison, e temos, no caso, uma equipa como a Red Bull, onde isso não se nota, e que trabalha melhor, e inclusive, peço até que terá sido Max Verstappen, que terá falado disso nas conferências, diz, só tem que trabalhar como nós trabalhamos, em vez de sermos nós a ser prejudicados. Claro. Vocês deviam ter estudado como nós estudámos a forma de... Mas repara, as mudanças das regras para 2023 são mais facilmente aceitáveis do que as mudanças a meio da temporada, ou quase a meio da temporada já, do que para 2022. As equipas ainda vão ter tempo, até porque as alterações não são de grande monta, ainda vão ter tempo para adaptar o desenho dos seus carros. Vai mudar alguma coisa? Eu acho que não. Aliás, esta diretiva 039, que não é bem a mesma coisa, mas já aponta para um caminho idêntico, não me pareceu que mudasse alguma coisa de muito substancial e acho que esta mudança para 2023 não vai mudar grande coisa. Acho mais importante, relativamente às regras de 2023, aquilo que vai ser mudado no roll bar. De facto, isto é sempre assim, quando há uma situação que levanta dúvidas, a FIA, e aí tem trabalhado muito bem em termos de segurança, procura de imediato arranjar uma solução. Aquilo que aconteceu com o roll bar do Zhou Guanyu na prova de Silverstone mostrou que aquele tipo de roll bar triangular tinha algumas deficiências, e até o teste de resistência do roll bar tinha deficiências, porque ninguém se lembrou que a determinada altura o roll bar pontiagudo podia entrar no asfalto, raspar e, digamos que, exercer uma dupla força. E faltava um dos lados. O roll bar era, digamos que, testado de cima e lateralmente, e também por trás, mas não era testado pela frente. Pronto, e é isso que vai mudar. Vão ser proibidos os roll bars de pontiagudos, passa a ser só o roll bar redondo, e para além disso vai haver um teste também para evitar a situação que aconteceu em Silverstone. E isto tudo é, digamos que, um primeiro passo para uma mudança mais radical no desenho do roll bar para 2024. A FIA percebeu que nesta altura, com as equipas já a trabalhar muito no carro 2023, fizesse mais do que aquilo que fez, ou seja, proibiu, no fundo é a Sauber, é a única que tem esse desenho, ter o roll bar triangular, vai ter que ser redondo, mas a FIA quer mais. E diz que ao longo de 2023 vai olhar para o problema ainda com mais atenção e que vai mudar. Pronto. 2023 não vai ser muito diferente, na minha opinião. João, e procura-se aqui só, essencialmente nesta altura, o paradigma ser a segurança, ou vão poder procurar rendimento, isto é, ter mais velocidade, ter melhor aderência ou alguma coisa? Há preocupação com isso? Ou nesta altura já desconta que se vê que os carros podem ser ultrapassados, podem estar próximos um do outro, que se consegue ultrapassar e não há necessidade de mexer nisso? Eu tenho medo que estas diretivas que foram introduzidas venham a trazer outra vez uma maior quantidade de ar sujo. Pese embora tudo se passar, digamos, debaixo do carro, o ar, e não na parte de cima do carro. Mas o que vai acontecer é que as equipas, ao perder a eficácia do fundo com os túneis Venturi, vão procurar aquilo que podemos dizer, teoricamente, apoio superior. E esse apoio superior é aquele que conduz a mais ar sujo. Vão tentar jogar com a asa, um bocadinho exemplo do que a Aston Martin fez na Hungria. Aquela asa tem ali 2 ou 3 truques muito interessantes e acredito que rapidamente, sobretudo nos circuitos de mais apoio, vai ser também imitada. Vamos ver o que acontece já em Zandvoort, se a asa vai ter seguidores, aquela asa da Aston Martin. Acredito que venha a ter, se não para 2022, para 2023. Portanto, eu não quero acreditar que isso venha trazer mais ar sujo e por isso essa dificuldade dos carros se aproximarem, como acontece agora com mais facilidade comparativamente ao passado, mas não acredito que fosse essa a intenção, mas poderá ser essa a consequência e isso não será bom. Se haverá diferenças relativamente ao posicionamento das equipas, vamos pensar assim, isto pode beneficiar o W13 na perspectiva de a Mercedes manter o mesmo conceito para 2023 e tirar partido destas novas regras para o conceito funcionar. Eu não me parece que assim seja. Acho que a Mercedes já percebeu que aquele conceito, tal como pensaram na base, na gênese, era muito interessante, mas naquilo que na prática, não. A sua utilização prática, não é. Portanto, acho que não me parece que venha a haver grandes alterações com estas diretivas. Vamos esperar que elas resultem naquilo para a qual foi dito que foram criadas, que é evitar o saltitar do carro,
o golfinhar do carro, eu gosto mais da expressão golfinhar do que porpoising, do golfinhar do carro, e com isso, de facto, a condição física dos pilotos, o físico dos pilotos esteja mais protegido. Se for assim, está ganho. Já deu resultado. Não acredito, sinceramente, que haja uma enorme diferença, tanto numa coisa como na outra. Mas, se acontecer, ainda bem que acontece, e acaba por se justificar essa situação por parte da FIA. Depois, há então, e João, deixa-me só, antes de continuares, mas consegues ter uma ideia do que é que a Adrian Newey fez de diferente neste RB do que propriamente fez a Ferrari ou mesmo a Mercedes para ter ultrapassado essa questão e apostar em ter fiabilidade, em ter energia e em ter, no caso, um carro vencedor? O que é que eles fizeram diferente que os outros ainda não fizeram e que nos está a prejudicar, como nós sabemos? Vamos ver. O Adrian Newey normalmente é um gênio do que diz respeito à aerodinâmica. Tira sempre coelhos da cartola, sem dúvida. Podemos pensar, mas ele nunca tinha feito um carro com efeito de solo. De facto, não é bem verdade. Ele esteve envolvido num dos últimos carros com efeito de sol, mas era um jovem engenheiro, era um júnior nessa altura. Mas é um gênio, e é um gênio. E foi isso que ele, uma vez mais, veio demonstrar. Não sei explicar exatamente qual é a vantagem do Red Bull face à Mercedes e à Ferrari. Sei explicar quais as consequências, isso é os resultados, é o facto do carro fazer trabalhar melhor os pneus na generalidade de todas as condições e de todas as misturas. Raramente isso não tem acontecido. E depois houve, de facto, um golpe de gênio relativamente àquilo que foi a forma como o chão, o fundo, mexia. A Ferrari usou um amortecedor. O Adrian Newey tirou da cartola umas esponjas que aumentam de rigidez consoante a necessidade, se o piso é mais ondulado, se os corretores são mais, digamos, se estragam mais, pronunciados e estragam mais o carro, não só na altura como na forma como os carros passam naqueles pontos no corretor. Muitas vezes não tem a ver com a dimensão do carro ou do corretor, aliás, tem a ver com a forma como o carro usa o corretor e tem de usar para ser rápido numa volta. E ele arranjou umas esponjas que aumentam de rigidez consoante as necessidades, e é um truque dentro já não é do espírito do regulamento, é dentro do regulamento. Portanto, que a própria McLaren, agora, por exemplo, neste último Grande Prémio da Bélgica, também tinha uma peça, vamos dizer, eu não vi em detalhe, tu talvez tenhas mais pormenores, mas na frente da quilha tinha uma peça cinzenta ou branca em grande destaque quando se olhava para a parte de baixo do Sim, não sei se será exatamente o mesmo sistema que tem a Red Bull ou que tem a Ferrari, mas a verdade é que de alguma forma eles conseguiram fazer com que aquele fundo tivesse, digamos, que uma capacidade de selar melhor, de canalizar melhor o ar e de conseguir ao mesmo tempo não entrar em situação de ilegalidade por desgaste. Pronto, é um truque, mas os regulamentos são feitos exatamente para isso, são feitos para os engenheiros irem à procura dos espaços cinzentos ou mesmo daqueles que não estão lá, das zonas inexistentes, exatamente, usar esse regulamento para tal. Ias dizer mais outra coisa qualquer, João, que eu entretanto... Não, eu ia dizer que o que está mais no horizonte da grande mudança é 2026. Aquilo que a FIA e a Liberty apresentaram como regulamento para os motores, que foi difícil fazer porque era preciso agradar a gregos e a troianos, e aqui os gregos eram os que estavam já no campeonato, os troianos são aqueles que estão a chegar no cavalo. Não sejam Trojan. Não sejam Trojans. Mas que estão a chegar, e foi preciso agradar a todos. E, como muitas vezes acontece na Fórmula 1, isto tira daqui, põe dali, e acaba por se conseguir um consenso que não agrada a ninguém, na sua plenitude, mas é a única maneira de conseguir agradar a todos. E foi isso que eles fizeram. O que é que está por trás do regulamento de 2026? E que foi cativante para ir buscar novos construtores, como a Audi, não é? Para já, a Audi, pelos vistos, a Porsche, desculpem, e até se fala que há mais construtores. Não sei se há, não temos garantias nenhumas. Fala-se muito dos chineses, fala-se muito dos coreanos. Acho que para os chineses é cedo, e até não parece que seja nesta altura normal que eles o façam. Para os coreanos, se calhar já não é cedo, mas não sei se os coreanos o querem fazer. Agora, a verdade é que este novo regulamento, para mim, tem algumas dúvidas. O que é que traz de novo? Traz, primeiro de tudo, o combustível 100% sintético. Nesta altura é um combustível que toda a gente sabe que é caríssimo.
não é fácil de fazer, mas há uma grande aposta, por exemplo, a Porsche, de algumas marcas automóveis nesse combustível sintético. Um combustível que, neste caso, é feito através de resíduos agrícolas e de algum lixo urbano. E todos nós sabemos que resíduos agrícolas e lixo urbano é aquilo que o planeta não tem falta, não é? Há muito. Exatamente. Se calhar, infelizmente, mas nós todos temos de viver, temos de comer e acabamos naturalmente por produzir lixo. E, portanto, digamos que é uma boa solução. Essa parece uma boa solução. Depois, o que é que eles fizeram? Em termos elétricos, ou de potência elétrica, vão dar mais potência. Parece uma boa solução também. Ou seja, o que eles fizeram, aumentaram de 160 para 470 cavalos. E aqui estamos a falar de cavalos de potência, não quilowatts. A potência da unidade de energia. E isso vai trazer dois tipos de situações. Vai, por um lado, permitir o desenvolvimento de energia, das baterias. Porquê? Porque nós não podemos pensar, não vai ser necessário triplicar o tamanho das baterias, mas as baterias vão ser maiores. E já temos ideia que vamos ter outra vez carros mais pesados. Isso não é bom. Mas, por sua vez, se as marcas trabalharem e trabalharem para que as baterias sejam mais eficazes, ou seja, maior capacidade de potência, vamos chamar assim, para um menos espaço, já é um bom caminho. E se calhar já estamos de alguma maneira a servir a indústria, seja a indústria dos carros elétricos, seja, na minha opinião, mais a indústria dos carros híbridos. E depois há outra coisa, que são as cabelagens de transporte de energia, tanto no carregamento como na descarga de energia. Essa vai ser a parte fundamental. Já o é na Fórmula E, por exemplo. Já é fundamental, para além do motor elétrico, toda a cabelagem que faz a carga e a descarga ser extremamente rápida e não perder energia. Mais do que a rapidez é não consumir, não desperdiçar energia. E acho que é aí que vai haver grandes novidades. Mas no meio de tudo isto, a FIA decidiu, para já, acabar com um dos MG K. Não sei dizer se o MGU-H não era um bom instrumento. Era. Mas, de facto, a sua aplicação ao dia-a-dia parece complicada. O MGU-H vai buscar energia aos gases do escape e, sobretudo, vai buscar energia ao turbocompressor, para além dos gases de escape. Não sei, desaparece o MGU-H e as trompetas variáveis também desaparecem no turbo, ou seja, acredito que vamos ter outra vez o turbo junto e não o turbo e o compressor separados, como temos agora na maior parte dos motores. O que me está a chocar a mim são duas coisas. Primeiro, eu sou contra uma Fórmula 1 monomarca. A Fórmula 1 não vai ser monomarca, mas há uma quantidade de peças no motor a combustão, sobretudo na parte de baixo do motor, na parte inferior do motor, que vão ter muitas peças monomarca ou de desenho imposto. Ou seja... Como a Fórmula E. Exato. As marcas vão poder construir a sua própria peça, mas dentro de um parâmetro de desenho. E na parte de cima haverá também. Na parte de cima do motor também haverá, por exemplo, peças standard na zona inferior, arco de cames, as bielas, as bombas, as peças auxiliares terão esse desenho prescrito. Na parte superior, ou seja, na zona, vamos chamar de combustão, para as pessoas perceberem melhor, haverá também desenhos de elemento prescrito, mas haverá uma maior liberdade, mesmo assim, sobretudo nos sistemas de combustão, tendo em conta o novo combustível, digamos, sustentável, o 100% sintético. Portanto, há aqui uma dualidade, na minha opinião. Eu não me sinto confortável com essa quantidade de peças prescritas, que também acontecem na parte elétrica, mas menos. Mas depois há algo que me faz alguma confusão. Vai haver, verdade, menor quantidade de combustível sintético, neste caso, disponível para utilização. E o que se fez foi diminuir a potência do motor a combustão e, digamos, quase equilibrar a potência do motor a combustão e do motor elétrico. Estamos a falar de uma potência, em perspectiva, entre 115, aliás, desculpem, 1015 e 1020 cavalos, sendo que 55, 45, ou seja, 55 serão do motor a combustão e 45% da parte híbrida.
da parte elétrica mais do MGUK. Atualmente, a plataforma de entendimento, por assim dizer, são 75-25. Quando tu dizes que vais reduzir a potência substancialmente, quando tu dizes que vais ter 550 cavalos de motor a combustão e 470 do motor híbrido, estás à espera que haja uma redução substancial do consumo. E, de facto, vai haver, porque aquilo que o motor a combustão vai debitar são qualquer coisa como 400 kW, e se feitas as contas dá 444 cavalos, ou seja, vamos apontar para os 550. Atualmente há 100 kg por hora de combustível para serem utilizados. Vai passar o objetivo, mais à frente são 70 kg, ao que parece no primeiro ano serão 80 e depois, a partir daí, os 70 kg. O que é que isso traz? Traz uma média de consumo que poderá rondar os 35 a 40 litros por hora, dependendo do tamanho do grande prémio e das necessidades de consumo em cada um grande prémio. Não é nada de extraordinário. E acho que aí é que a FIA podia ter ido mais longe. Porque se nós nos lembrarmos bem, os LMP1, desde 2014, estavam obrigados a fazer 30 litros aos 100 km. A Fórmula 1 não vai fazer isso. E passados estes anos todos, passaram 12 anos, quando os motores entrarem em funcionamento, digamos, o regulamento de 2026 a 2030, esperava-se que estes motores de Fórmula 1, para este nível de potência, muito parecido, e em alguns casos até inferior ao que tinham os LMP1 híbridos, os LMP1H em 2014, eu pensava que a Fórmula 1 iria, e a Liberty e a FIA iriam mais longe, mas não. Resolveram não ir mais longe. Porquê? Talvez porque terão medo da efetiva performance, sobretudo de início, do combustível 100% sintético. E acho que aí deviam ter arriscado um bocadinho mais. É o que me preocupa. Vamos ver que eles devem alterar ainda vai haver aditamento. Eu acredito que até 2026 isto ainda possa mudar. A mim preocupa-me, primeiro, por que razão é que não se impôs uma regra de consumo mais baixa? Ou seja, em vez dos 70 kg por hora, se calhar 50, tornando estes motores de Fórmula 1 que são extraordinariamente eficazes. Atenção, estamos a falar do único motor no mundo que usa 50% da energia que é carregada, seja de combustão, seja elétrica. Não há nenhum outro motor no mundo. Um carro de série que use muito bem a energia chega, na melhor das hipóteses, aos 35%. O Fórmula 1 faz 50%. E perdeu-se aqui uma oportunidade, se calhar, de ir mais longe. Usando a parte elétrica, se calhar ainda ir mais longe, reduzindo substancialmente o consumo do motor a combustão. Que esse me parece um objetivo claro para o futuro. O motor híbrido tem de gastar menos combustível, hoje em dia nem sempre é verdade, e tem de ser capaz de regenerar mais energia e usar mais essa energia elétrica. E eu pensava que este regulamento apontava mais para aí. E depois, eu já o disse, a parte que a mim me preocupa mais é a parte das peças de desenho único ou das peças standard. Não me parece que seja aquilo que a Fórmula 1 precisa. Há, no entanto, que ter em conta, há aqui um regulamento também financeiro que impõe o máximo de 130 milhões de dólares gastos por ano a partir de 2026 e as equipas vão estar limitadas nos gastos de desenvolvimento já deste ano até 2026, é 95 milhões. Atenção que aqui não entram nem os gastos que vão continuar a existir com o desenvolvimento. Não vai haver muitas alterações, mas vai haver desenvolvimento dos motores atuais. Esse valor não está, como também não está a construção e manutenção das unidades motrizes, que a partir de 2026 as equipas vão ter que ceder a outras, neste caso não é as equipas, os construtores de motores vão ter que ceder a outras equipas que não as suas próprias equipas. Parece-me que o regulamento financeiro é bom. Acho que está dentro daquilo que se esperava e há uma diminuição relativamente àquilo que acontece nesta altura. Agora, peças standard ou de desenho prescrito, na Fórmula 1, muitas fazem confusão. Muito bem, João. Estão respondidas as principais questões do momento da Fórmula 1, do futuro, não do presente, mas do momento, podemos dizer assim. E eu agradeço realmente estes esclarecimentos e vão deixar aqui coisas no ar que vão, com certeza, ser utilizadas mais à frente. Vamos ver a evolução e a adaptação. E eu, para ti, para não tomar mais tempo, João, ia-te deixar aqui um desafio, uma rasteira, entre aspas. Vou-te lançar para terminarmos a questão do predictor que tu utilizas e bem, e que fazes com que todos nós tenhamos as nossas previsões
naturalmente através da Sport TV. Eu fazia para ti, porque estamos já no fim de semana da realização de mais uma etapa do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2022. Vamos então nos Países Baixos. Qual é para ti um predictor 100% fiável? O que é que tu apostas como sendo um vencedor, como sendo o piloto? Sim, para Zandvoort, desculpa. Exatamente. Para vencedor, pole position e o melhor piloto, vamos aqui fazer um predictor diferente. Qual é o melhor piloto da equipa Mercedes? Vá, essas 3 perguntas e terminamos por aqui, João. É assim, eu acho que para bem do espetáculo daqui até ao final da temporada, a Ferrari devia estar mais perto, para não dizer a fazer o jogo igual com a Red Bull. Se eu acredito, não acredito muito. Não acredito que seja um passeio Max Verstappen. No ano passado foi um bocadinho um passeio Max Verstappen, aliás. E aqui em casa ainda vai ser pior. O ano passado foi aqui em casa e foi um grande prémio em que os 5 primeiros foram os 5 primeiros da grelha, portanto, e não houve alterações. Vamos esperar que isso não aconteça. Vamos esperar que haja mais animação. Vamos esperar que esta tentativa de fazer o DRS funcionar já na curva 14, pelo menos haverá um teste no primeiro treino livre. Não sabemos se irá continuar ao longo de todo o fim de semana. Mas eu penso que com estes carros, com o túnel Venturi, é possível usar o DRS na curva 14 sem que isso traga alguns problemas de segurança até para os pneus. Acho eu. Portanto, vamos acreditar que isso vai trazer mais ultrapassagens, mesmo que seja com o DRS e que a batalha seja maior. Mas, sobretudo, vamos acreditar que a Ferrari, num circuito onde estará mais facilmente dentro dos parâmetros daquilo que são as suas características do que estava em Spa, possa fazer esse jogo igual. De qualquer forma, eu aponto que seja Max Verstappen o vencedor. Agora, e pole position também? E pole position também, ainda que o Charles Leclerc possa, de alguma forma, dar-lhe alguma luta. Agora, vamos esperar, e essa é a minha expectativa, que de facto a Diretiva 39 tenha prejudicado a Ferrari e a Mercedes só em Spa, e que não os prejudique, ou que os prejudique mais do que prejudicou a Red Bull. A Red Bull não perdeu rendimento, a Mercedes e a Ferrari nitidamente perderam. Vamos acreditar que isso teve a ver mais com o circuito e com as características do circuito de Spa do que propriamente com a diretiva e as suas consequências de forma direta. Se assim for, eu acredito, sobretudo se não estiver muita temperatura, acredito que a Mercedes possa ter uma palavra a dizer até na batalha pela pole position. Não sei se vai repetir a Hungria, sinceramente, não sei. Mas gostávamos todos que se repetisse a Hungria. E Mr. Saturday ou Mr. Saltitão em cima de Alonso? Qual é para ti o melhor dos Mercedes no final? Eu acho que nesta altura o Russell está com mais confiança. E sobretudo o Russell e o Hamilton estão a fazer um trabalho, estão a usar 2022, já se percebeu, para tentar resolver os problemas e fazer acreditar a Mercedes que em 2023 o projeto é muito mais competitivo que foi em 2022. E eu acredito que assim venha a ser. Mas nesta altura parece-me o Russell, apesar de ter menos pódios, tem 5 contra 6 do Hamilton, mas tem sido extraordinariamente regular. Há alguns números que as pessoas às vezes dizem muito, aliás, não são assim tão importantes, mas dizem muito. É aquilo que nós devemos dizer relativamente a esses números. E os números de fiabilidade da temporada 2022 relativamente aos Mercedes são impressionantes. O Hamilton, até desistir na última prova, logo na primeira volta, liderava em voltas completadas. E liderava de uma forma assustadoramente vantajosa comparativamente aos outros. Agora já não é, agora por acaso até o Lance Stroll, que lidera em números de voltas. Mas para ter uma ideia, em qualificação, o Max lidera em média, tanto em qualificação como em corrida. 3.6, em qualificação 4.1, em termos de resultados médios em corrida. E tem 9 vitórias e 11 pódios. Portanto, não conversa com ninguém. Nas pole positions, o Leclerc tem mais do que ele, 7.4, verdade, mas no resto é Max Verstappen. E depois, em qualificação, o segundo melhor é o Charles Leclerc. Portanto, nesta altura, apesar de ter mais poles, o Charles Leclerc já está atrás de Verstappen na média da qualificação. E isso é interessante. O terceiro melhor é o Carlos Sainz, o quarto o Sérgio Pérez e depois surjam os 2 Mercedes, quinto e sexto. Ou seja, em qualificação, aquela ideia que Red Bull e Ferrari estão à frente da Mercedes é uma realidade. Em corrida, já não é tão assim. Com os tiros de pé, golpe e de piede. Conseguem ser muito fiáveis. O Max lidera 4.3, o segundo melhor é o George Russell, com uma média de resultados de 4.9,
O terceiro é o Lewis Hamilton, apesar deste abandono com 6-1. O quarto é o Sérgio Pérez, e aí os homens da Ferrari são quinto e sexto, Leclerc quinto, Sainz sexto. Porque se formos olhar para o número de voltas completadas, e isso é muito importante para se perceber que a Ferrari está, ao longo desta temporada, com um problema de fiabilidade. Isso. Carlos Sainz é o 19º piloto em número de voltas completadas. Apenas um piloto, o Zhou Guanyu, tem menos voltas completadas que o Carlos Sainz. Claro que o Hülkenberg tem menos, mas o Hülkenberg só fez 2 grandes prémios. É incrível pensarmos nisso. E não se pense que o Charles Leclerc está muito melhor. O Charles Leclerc é o 15º em 20. É uma explicação de facto. A fiabilidade tem sido um problema grave para a Ferrari. E tem roubado muitos pontos à Ferrari. Teria sido possível, com mais fiabilidade, estar na luta pelo título mundial? No início prometia, mas... Pelo menos não estariam tão longe. Pelo menos o Charles Leclerc e, sobretudo, o Carlos Sainz não estariam tão longe quando estão nesta altura em que a Red Bull faz primeiro e segundo. Nesta altura já está o Sérgio Pérez em segundo, atrás do Max. Exatamente. Portanto, estes géneros de números são interessantes de analisar também. São números a Sérgio Veiga, como nós costumamos dizer. Os números a Sérgio Veiga, exatamente. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Marcamos encontro, quem sabe, talvez em princípio no final da temporada, então para um balanço final. Mas já ficaram aqui algumas das informações importantes para este ponto de situação, agora que já regressámos da pausa principal e agora vamos sair da Europa, logo depois de Itália, vamos então andar a viajar então para fora do velho continente. Por isso, mando-te um abraço, João, agradeço esta oportunidade. Obrigado, Gonçalo. E mais uma vez foi um obrigado a todos que estiveram a ouvir. Um grande abraço, obrigado.